Vamos se sentar neste momento, os batismos. Enquanto o pastor se arruma aqui, a gente vai cantar alguns trechos de hinos enquanto acontece o batismo. A pessoa levantou do batismo, né, das águas, a gente vai cantar um trechinho. Então fique atento, me acompanhe aqui na voz e violão, vai ser uma grande bênção também. Queridos, enquanto o Carlinhos, a gente chama de Carlão, não sei porquê, né? Tem ali a pública profissão de fé dele, né? A Maria, já chega aqui, Maria, do ladinho. Os parentes, fiquem em pé os parentes aí, os queridos que vieram, né? O batismo do Carlão e também da Maria. Ali. Já está o pessoal tirando foto em algum lugar aqui? Tá, por isso. Sejam bem-vindos, queridos. Vamos tê-los aqui. A célula, cadê a célula? Fica em pé a célula. Aê! Carlos, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Agora pode sentar a célula, porque senão o pessoal não vê aqui, né? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, aí mesmo. Só ajustes aí, técnicos, queridos. É porque a criança é grande aqui, o batismo é pequeno. A bacia é bem menor do que a criança aqui, né? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar no céu. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar no céu. Pessoal do microfone, fica atento. Você multa quando terminar, porque eu tenho que dar coordenadas aqui, senão fica saindo no pessoal ali, tá? Cadê o homem do microfone? Tá ali. Tem todo o poder. Terminei, você... Porque senão eu vou falar, entra, sai, daí fica aparecendo, o pessoal fica acompanhando o bastidor. Não. Maria, vai ser um pouco mais fácil agora. Que eu tô que nem ajudante de Papai Noel. Tem ajudante aqui, a Beate e o Ereni colocando água na cabeça, que faltou um pedacinho ali, né? O cucuruto em cima. Maria, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante essa pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que prazer eu senti no dia em que me converti. Agora sinto seu amor e segurança, paz, fervor. Sou feliz, tão feliz, pois em Jesus me satisfiz. Jean, você... Cadê o pessoal da mesma célula, viu, pessoal? Estamos no mesmo bloco, né? E os amigos convidados, tem alguém aí? Fica em pé para a gente poder ver aí. Sejam bem-vindos também. Jean, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Juliana, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu venho como estou, eu venho como estou, porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Carlos e Ágata, né, vão batizar juntos. É uma caminhada tão bonita que Deus fez na vida desse casal. E eu queria pedir à família que está aqui, fica em pé, né? Sei que aí a família, o Luca está aí também. Família, sejam muito bem-vindos. Carlos, eu quero... Se você puder jogar para frente. Isso. Carlos, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Muito bem. A família está aqui também. Agora que eu vi a Nicole aqui, né? Ágata, você crê no Senhor Jesus como seu suficiente Salvador? Mediante a sua pública e bem eficiente pública profissão de fé, né? Eu a batizo como ministro do Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu, Jesus, vieste me salvar. Tu, Jesus, vieste me salvar. Eu confio em ti, seu amor sem ti sofreste. Tanto creio foi por mim. Muito bem. Pessoal da célula do Salésio, fica em pé. Luciano, vem aqui na frente aqui. Eu quero chamar o Luciano, porque o Luciano fez o discipulado, caminhou, né, e caminha com o Salésio no discipulado. É a nossa visão, pessoal da célula, muito obrigado, pode sentar. Nossa visão é que as pessoas sejam discipulados uns pelos outros. E o Luciano, como líder de célula também, como acompanhou, está acompanhando e continuar acompanhando o Salésio. Família, a família está aqui, pertinho aqui, né? Esposa está aqui. Tem mais alguém? Sim, está tirando foto, claro, lógico, Sabrina, né? O Carlos não ficou em pé porque ainda está no processo, né? Vamos ver se ele vai passar ainda nas provas, né, Salésio? Já aprovou, ó, já está fechado o negócio aí, hein? Batismo e... Então fica em pé, já que está aprovado, fica em pé também, né? Salésio, você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? Mediante a sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, junto com o Luciano, que te discipulou, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu alegre vou na sua luz, pois Jesus agora me conduz.
Desde que me achou, da morte me livrou. Ando sempre alegre, Cristo me salvou. Jussara, pode chegar. Jussara, você falou assim, parece mentira, não, é a mais pura verdade. Você um dia decidiu viver ao lado de Jesus. Isso implicou em muitas mudanças, que vão implicar para o resto da sua vida, assim como todo discípulo de Jesus. Mas são mudanças significativas, transformações que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Queria convidar, para ficar em pé, a família, já está aqui tirando uma foto, as filhas, né? E o neto já está ali também presente, né, Jussara? E a célula da Jussara de terça-feira às 2h30, 3h, né? Cadê a célula lá? Estão dando tchau lá, ó, né? Coisa boa, né? Glória a Deus por isso. E aqui também está a sua discipuladora, a pessoa que está caminhando com você, te ajudando a ser parecida com Jesus, que é a Andréia. Eu tenho muita alegria em poder batizar você, minha irmã, porque desde quando você chegou aqui, as primeiras conversas, os primeiros meus diálogos, né? Vinha com a sua filha, Carol, e hoje percebeu o quanto Deus está fazendo na sua vida. Tudo é para a glória e honra do nome do Senhor. Jussara, eu quero perguntar para você, você crê nesse Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Sim. Mediante a sua pública profissão de fé, eu como ministro do Evangelho, e a Andréia, que está caminhando contigo em discipulado, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou de Jesus, aleluia, de Cristo Jesus, meu Senhor. Não quero falhar, mas quero falar, andar e viver com Jesus. Enquanto a célula, a Sara vai entrando, a célula dos jovens universitários, os jovens que estão aí, faz barulho aí? Aê, isso aí, né, jovem? A Neia, por favor, chega aí. A Neia que caminhou com a Sara, uma história muito, né, numa viagem, se encontraram no ônibus, começaram a conversar do nada e estão aqui, né? E, bom, Sara, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde me mandar irei. Muito bem, agora eu vou chamar os adolescentes para fazer barulho. Estão aí? Olha lá, ó, com as plaquinhas. Ah, que legal, né? E a Sara, a Ramaira e a Vanessa caminharam, né, com você, discipulando. E eu quero te perguntar, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto, soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo.
os adolescentes continuam ali, o Thomas caminhou discipulando esse querido. E, Arthur, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu comunico o Evangelho, o batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos repetir o mesmo trecho? Repetindo, glória a Deus. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Já foi uma Mariana, agora vai a outra, né? E também foi discipulada pela Vanessa, pela Ramaira. Mariana, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Isso aí. Felipe, caminhamos juntos, né? Nas últimas semanas, meses. E é um prazer para mim te batizar agora neste momento. Felipe, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo ardor. Sobrou água, então? Sobrou, né? Isso. Ah, sim, a célula. E os juniores? Levanta a mão, faz barulho. Isso aí. Muito bem. Alice, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Então, diante dessa sua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, a batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faze-me vasos de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Esse momento especialíssimo na vida da igreja, onde a gente pode estar celebrando batismos e também fazendo parte da ceia do Senhor. Tem que tirar agora? Não, tudo bem, porque senão eu acho que vai atrapalhar muito, né, a dinâmica aqui, porque o pessoal vai ficar olhando para vocês e vai competir comigo, né? Tá? Quer tirar? Então tira, daí eu espero vocês tirarem. Daí, senão, tudo que eu falar, o pessoal não percebe. Tira lá. Tirar também ali o... Bem, já podemos fechar a porta aí, né? Aqui a gente vai cuidar para o pessoal só dar essa tirada ali, né? O básico. E o pessoal não transitar para cá, né, queridos? Agora, o pessoal do louvor também entra por aqui para não acontecer acidente de trabalho. Você não vai ser indenizado, não, viu? Não vai. Você tem um termo que você assinou que você é voluntário. Tá?
Essa manhã eu queria pensar com você em 3 textos bem rápidos, porque nós queremos ter esse tempo da ceia do Senhor. Mas eu gostaria de trabalhar nesse tema do batismo e da ceia, para que seja didático para a vida da igreja e também para você que está aí sentado, que vai ouvir depois esse tempo de culto. São 2 ordenanças que a nossa Convenção Batista Brasileira chama exatamente das 2 ordenanças que nós mantemos como propósito de mostrar algo. Então, o batismo e a ceia, e eu quero ler o que está escrito na nossa declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que diz que o batismo e a ceia são 2 ordenanças da igreja estabelecidas pelo próprio Jesus Cristo, sendo ambas de natureza simbólica. O batismo consiste na imersão do crente em água, após a sua pública profissão de fé em Cristo Jesus, como Salvador único e suficiente e pessoal. Simboliza a morte e sepultamento do velho homem e a ressurreição para uma nova vida em identificação com a morte, sepultamento e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como também o prenúncio da ressurreição dos remidos na glória. O batismo, que é a condição para ser membro de uma igreja, deve ser ministrado sobre a invocação do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ceia do Senhor é uma cerimônia da igreja reunida, comemorativa e proclamadora da morte de Jesus Cristo, simbolizada por meio de 2 elementos utilizados, o pão e o vinho. Nesse memorial, o pão representa seu corpo dado por nós no Calvário e o vinho representa o seu sangue derramado. No caso, nós usamos suco de uva. Nesse memorial, então, a ceia do Senhor deve ser celebrado pelas igrejas até a volta de Cristo, e a sua celebração pressupõe o batismo bíblico e o cuidadoso exame íntimo dos seus participantes. Isso quer dizer que, para você participar da ceia, você precisa estar batizado do batismo que a gente chama de batismo bíblico, que é aquele que você tomou uma decisão pessoal ao lado de Cristo. Você verbalizou isso e está em comunhão com uma igreja bíblica. Bom, queria pensar então primeiro por esse primeiro elemento, que é o batismo. E quando a gente olha lá, Mateus 28, 19, pode colocar na tela lá, ele vai dizer que portanto, nós vamos e façamos discípulos de todas as nações, batizando-as. Isso quer dizer que é uma ordenança que Jesus, uma ordem de Jesus, que demonstra a nossa submissão ao senhorio de Cristo. A gente está obedecendo a um exemplo que o próprio Jesus fez em Mateus 3,15. Pode colocar lá, querido, Mateus 3,15. Jesus mesmo se batiza. E ele se batizando, ele está dando exemplo. Olha o que diz o versículo 13, por exemplo. Então Jesus veio a Galiléia do Jordão para ser batizado por João. No versículo 14 diz, João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus respondeu, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim, para cumprir toda a justiça. Então João concordou. João batizou Jesus por obediência a Jesus, e Jesus se batizou por obediência ao Pai, para que os seus discípulos também tivessem o seu exemplo. Então é uma ordem, é uma ordenança de Jesus. Por isso, aqueles que creram em Jesus devem ser batizados para cumprir essa ordem. Mas simboliza também a morte, sepultamento e ressurreição do crente. Veja que nos versículos 2 e 3 de Romanos 6, vão dizer exatamente isso. Romanos 6, 2 e 3, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, vai dizer, de maneira nenhuma, ele vai responder uma pergunta, né? Eis que morremos, os que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? E no versículo 3 diz, ou vocês não sabem que todos os que fomos batizados em Cristo, fomos também batizados na sua morte. Então, nós morremos para o pecado. Essa é um simbolismo. Não há nenhum poder místico nessa água e nem um poder místico em mim que faça com que essa água seja purificadora.
Não, o que purifica as pessoas dos seus pecados é o sangue de Jesus Cristo vertido lá naquela cruz. Portanto, o que simboliza é que quando as pessoas entraram aqui, vocês estavam simbolizando que estão morrendo para o poder que o pecado tinha sobre vocês. Antes vocês não tinham condição de dizer não aos erros e aos pecados. Antes vocês não tinham força para dizer o não ao pecado, e o pecado dominava vocês. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, e porque vocês reconheceram como seu Senhor e Salvador, vocês agora podem dizer não ao pecado, porque agora tem o poder de Jesus em você. Significa que o crente foi desligado da sua antiga vida, dominada pelo pecado. Um rompimento com o poder que o pecado exercia sobre ele e sobre ela. Agora, então, ele está rompendo com essa maneira de viver e está aceitando uma nova vida. O batismo mostra essa união com a morte de Cristo. Veja, fomos batizados em sua morte. É uma consequência da obra que Cristo aplicou no crente pela fé. Eu e você cremos que Jesus foi suficientemente poderoso naquela cruz para me quebrar o poder do domínio sobre o pecado, sobre a minha vida, e agora eu posso viver com ele. Essa consequência vai ser que a morte de Jesus me substitui na cruz. E o batismo, então, aponta para essa participação. Cristo morre na cruz, mas eu morro com ele também. Porque aquele eu de pecado, egoísta, orgulhoso, não querendo nenhum tipo de mudança, querendo ser eu o Senhor da minha história, morre com Cristo. Mas só que não só simboliza que ele morre com Cristo espiritualmente, no sentido de que o diabo e o poder do pecado não têm mais poder sobre ele, tem influência, mas não poder mais. Ele não domina mais. Ele tem influência porque o diabo está fazendo a parte dele, né? Ele tem que fazer a parte dele, que é tentar ou oprimir, ou tentar possuir. Não tem essas outras alternativas. Mas nós não estamos mais sob o domínio nem do pecado, nem de nós mesmos, nem do diabo, porque nós morremos para ele. Essa dinâmica de morte é fantástica. É por isso que quando você está aqui, nós empurramos você para dentro d'água. Exatamente, é um movimento para dizer assim, olha, você está morrendo. Você já não tem mais domínio sobre você. Você vai para debaixo da terra, ou debaixo da água, né? Mas só que é interessante que ali você fica alguns segundos, alguns nem segundos ficaram, né? Milésimos de segundo. Ideia de que você está sendo sepultado com Cristo. E esse sepultamento é a confirmação da morte. Porque a lei diz que você tem um prazo para sepultar alguém, é porque precisa confirmar a morte. Vai que o cara não morreu mesmo. Então aí ele é sepultado. Quando há sepultamento, quer dizer que não há mais vida, não há mais expectativa que aquele velho homem, aquela velha pessoa, ressuscite daquele jeito. Não, aquela pessoa morreu. E aí, ele vai dizer, portanto, somos sepultados com ele na morte por meio do batismo. É isso que está dizendo lá o versículo. E esse sepultamento, então, é uma declaração. O velho homem morreu completamente. Ele não tem mais domínio sobre mim. O velho Jacques morreu e está sendo sepultado para que um novo Jacques, mais parecido com Jesus, ressurja. Então, não há mais retorno à vida antiga, porque houve uma transformação definitiva e irreversível. Isso é o que simboliza quando você está sendo sepultado nas águas. O cristão está enterrado com Cristo, abandonando o velho estilo de vida e os seus velhos hábitos pecaminosos. Mostra que não apenas morreu para o pecado, mas que completamente separado daquilo que leva-o a pecar. Onde o pecado reinava, ele não anda mais. Onde o pecado era senhor, ele não circula mais. Ele começa a viver uma vida para Cristo. E por último,
ressurreto com Cristo, ele ressurge com Cristo. Versículos 4b e 5 diz: fui ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai. Também nós vivamos uma nova vida. Talvez na sua Bíblia tenha vivamos uma novidade de vida. Porque o batismo é exatamente isso. Foi sepultado, enterrado, sepultado, mas foi ressurreto. É por isso que a gente empurra você para cima de volta. Porque a gente está dizendo com esse símbolo que o velho Jacques morreu, mas precisa ressuscitar um novo Jacques. E o novo Jacques é a imagem e semelhança de Cristo para viver uma nova vida. Então é um evento que simboliza a vitória sobre o pecado e a morte. Porque antes de Cristo, você e eu iríamos morrer e ir para o inferno. Essa é o que a palavra de Deus proclama. Essa é a péssima notícia. Mas a boa notícia, que é o Evangelho, é que se crermos em Cristo Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos a vida eterna como um presente. E essa vida eterna é o que a gente começa a desfrutar no momento que a gente ressurge com Cristo. Olha só o que diz então o texto: ressuscitados dos mortos mediante a glória de Deus, também vivamos uma nova vida. Então, o crente que está unido a Cristo participa dessa vitória, vivendo com uma vida diferenciada do que vivia antes. É por isso, batizados e membros de uma igreja evangélica, é inadmissível que você passe pelo processo de Cristo se tornar o Senhor da sua vida e não haver mudanças importantes e significativas na sua vida. Você viver do mesmo jeito que você vivia antes. As suas atitudes serem as mesmas. Você continuar sendo um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo marido, uma péssima esposa. Você sendo um péssimo empregado, um péssimo patrão. Isso mostra que você passou pelas águas, mas a água não fez mudança nenhuma, porque ela não tem poder de mudança, e você não conheceu aquele que transforma a vida, que é Jesus Cristo. Mostra que você ainda está vivo e Cristo ainda está morto. Para que Cristo viva em você, é necessário que você morra com Ele. E aí essa ressurreição mostra, então, uma nova vida. Uma vida que agora depende do Espírito Santo de Deus. E dessa forma, nós vamos semelhantemente, como Jesus morreu, foi sepultado, ficou 3 dias lá e ressuscitou. Essa é a simbologia que está por trás do batismo. Eu morro com Cristo, sou sepultado com Ele e ressurjo para uma nova vida. E uma expectativa de que há uma ressurreição final, que é a esperança de todo crente em Cristo Jesus, que um dia Cristo voltará e ressuscitará os mortos fisicamente e receberá os vivos que estarão naquele momento para viverem eternamente com Ele. Mas também é um testemunho de fé, porque o batismo é uma declaração pública. Seus parentes estiveram aqui vendo isso. As pessoas ao redor vão saber que você tomou uma decisão e publicamente se batizou. É um lembrete de um compromisso para você demonstrar que você foi salvo pela graça mediante a sua fé. Por isso que Marcos 16 diz que aquele que crer e for batizado será salvo. Isso quer dizer que precisa crer para ser salvo. E o batizar-se mostra que você crê. É a proclamação que a vida antiga foi deixada para trás. E que agora você vive uma nova vida, porque houve um novo nascimento. E você agora é uma nova criatura. É o que diz em 2 Coríntios 5:17. Eis que se faz novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Mas também o batismo representa uma entrada na comunidade de fé, uma entrada na igreja de Cristo. Veja que esse talvez seja um conceito que vai se perdendo ao longo do tempo. E as pessoas acreditam que o batismo representa um relacionamento deles apenas com Jesus Cristo. E não entende que o batismo representa que eles estão fazendo um ritual de passagem,
uma demonstração pública de que eles também estão fazendo parte do corpo de Cristo. Quero fazer uma pergunta para você. A Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, Jesus é a cabeça e a igreja é o corpo. Como é que a gente mergulha na cabeça e não mergulha no corpo? Como é que a gente faz parte da cabeça e não faz parte do corpo? Não há como dividir os membros, porque senão esse corpo não tem vida. Um corpo sem cabeça é um corpo morto. Uma cabeça sem corpo é uma cabeça que não faz sentido. Jesus escolheu viver como corpo com a sua igreja. Deus escolheu ser o corpo dele, a gente, com todas as falhas, com todos os defeitos, com todas as dificuldades. Por quê? Porque ele é tão perfeito que ele quer, a partir da cabeça, ir restaurando o corpo. Mas não há corpo sem cabeça e não há cabeça sem corpo. É por isso que quando você está sendo batizado, você está dizendo para as pessoas que você agora entregou sua vida a Cristo, você ama a Cristo, você agora faz parte com Cristo, você está unido com Cristo e está unido ao corpo dele. Por isso é uma entrada no corpo de Cristo, é uma filiação ao seu corpo. Isso demonstra compromisso com a igreja local e com a sua missão. Compromisso que a gente aprende lá em Atos 2, 41 e 42. Atos 2, 41 e 42 mostra que eles creram, foram batizados e já participaram da vida daquela igreja que estava nascendo ali, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros, participando da comunhão uns com os outros, das orações, dos ensinos dos apóstolos. Por isso, quando a gente pergunta para você, quando você está se tornando membro dessa igreja, a gente pergunta em que você está engajado. E não é a atividade da igreja, mas é o que você está fazendo parte da vida da igreja. Você está inserido num lugar onde as pessoas vão conversar com você e vão te ajudar a ser parecido com Jesus, que a gente chama de célula. Você está engajado em ser discípulo de Jesus, nos modelos que nós estamos trabalhando aqui, dos grupos de discipulado. Você está envolvido na vida do corpo de Cristo. Porque senão você tem um contato com a cabeça, mas esquece que cabeça faz parte do corpo e o corpo faz parte da cabeça. Por isso, quando diz lá que você, batizando-os, está dizendo para integrá-los no corpo de Cristo. Esse é o significado do batismo. E o significado da ceia também é muito interessante, porque essa é uma segunda ordenança de Jesus. O batismo, ele foi batizado para começar o seu ministério, como foi um ritual de começo do seu ministério, da entrada no ministério de Jesus público, ou seja, aquilo que nós temos como relato. Antes do batismo, nós não temos nada de ações de Jesus. Assim também é você. A partir de agora, você faz parte de uma igreja, para servir a essa igreja, servir ao corpo de Cristo e proclamar o nome de Jesus. A ceia já é uma coisa interessante, porque Jesus reúne os seus discípulos, e é por isso que nós entendemos que só quem é discípulo de Jesus toma ceia. Por quê? Porque foi com os seus discípulos que Jesus fez a ceia. Ele não fez com todo mundo. Ele fez com aqueles que estavam dispostos a viver com ele um compromisso com ele e para ele. Interessante que a ceia foi instituída como memorial quando Jesus estava para morrer. Eu falo memorial porque é a ideia de uma memória. Ele usa essa expressão lá em Lucas 22, 19. Ele diz, façam isto em memória de mim. A ideia é que Jesus estava querendo que a gente relembrasse que ele morreu, deu seu sangue por nós e que o seu corpo foi dilacerado por causa dos nossos pecados. Então, o pão e o cálice, que daqui a pouco você vai tomar, e os nossos batizados, alguns vão tomar pela primeira vez hoje, uma salva de palmas para isso, coisa boa. Simboliza o corpo, o pão simboliza o corpo partido, simboliza. Você não está comendo o corpo de Cristo. Nem contém a ideia que ali está
se transformando o corpo de Cristo. Mas ali simboliza o corpo de Cristo. Isso quer dizer que se você comer esse pão com alguma atitude no seu coração, não vai queimar a sua língua, nem vai sair sangue da sua língua, porque aquele elemento não é sagrado. Mas o que vai mostrar é que você não fez o exame da sua alma. Mas é um memorial, que simboliza o corpo partido e o sangue derramado, elementos centrais do Evangelho. Eu só estou aqui porque Cristo morreu, e o corpo dele foi pregado naquela cruz, e o sangue dele verteu naquela cruz por mim. São símbolos, e eu celebro esses símbolos. Esse memorial reafirma a reconciliação que eu fiz com Deus. E era só possível essa reconciliação com Deus por causa do sacrifício de Cristo. Olha o que diz em 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Era necessário que o próprio Filho de Deus morresse no meu lugar, porque ele, não tendo pecado, ele pagava a dívida de todos aqueles que tinham pecado. Se eu morresse na cruz, eu estava pagando o meu pecado. Mas quando Cristo morreu na cruz, ele pagou o pecado de todos nós. É por isso que nós celebramos que esse memorial, que Jesus me substituiu na cruz. Também mostra uma comunhão com Cristo e com a igreja dele. A ceia simboliza a comunhão espiritual do crente com Cristo e a sua unidade com os outros membros do corpo. Olha o que diz em 1 Coríntios 10, 16 e 17. Ele vai dizer: cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Lembra, corpo de Cristo? Não é a comunhão só com Cristo, mas com o seu corpo, a igreja. Como há somente pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos em um único pão. A ideia é de que nós aqui, agora como igreja, vamos celebrar a ceia do Senhor, dizendo que nós somos um corpo em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, que celebramos uns com os outros a comunhão que Cristo trouxe. Porque eu só tenho comunhão com você, Carlão, porque Cristo morreu no seu lugar e no meu lugar, e nos uniu como irmãos em Cristo. Eu só tenho comunhão com você, Davi, porque Cristo morreu por mim e por você, e nos uniu num só corpo. Nós somos membros do mesmo corpo, por causa de Cristo Jesus. E é por isso que essa comunhão é um momento de união em que a gente renova o nosso compromisso em viver em amor, humildade, serviço para com os outros, seguindo o exemplo de Jesus, como Jesus viveu aqui. Veja que ele caminha com seus discípulos 3 anos e meio. Ele come com eles, ele celebra com eles, ele chora com eles, ele ri com eles, ele tem comunhão. E quando ele fecha o seu tempo aqui, ele fecha com uma ceia. Ele diz: olha, eu estou para morrer, mas eu queria comemorar essa ceia junto com vocês, porque eu quero que vocês lembrem disso. Lembrem, primeiro, que eu morri por vocês, mas lembrem que isso aqui é uma comunhão que eu tenho com vocês. Então, esse é um momento também de comunhão, de dizermos que somos um no corpo de Cristo. E é por isso que, se você está em pecado com alguém, é importante que você faça a terceira coisa que a ceia nos ensina, que é um autoexame. É uma percepção de que estamos equivocados, errados, e precisamos mudar. E ali está dizendo, em 1 Coríntios 11, versículo 28, examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Então, esse momento também é não só de reconhecer que Cristo morreu e ressuscitou e morreu por minha causa, me substituindo, mas também de comunhão, mas também de autoavaliação. É um momento para eu e você refletirmos sobre a nossa vida com Ele, o nosso relacionamento com Ele, a nossa vida espiritual, como nós estamos vivendo. Segundo, se percebemos que tem algo equivocado, errado, o Espírito Santo nos mostrar, nós devemos confessar os nossos pecados diante dEle. É momento de confissão também, o momento da ceia. Mas não só para aí.
Porque uma mudança só existe quando eu desejo assumir um compromisso de mudar. Quantas vezes a gente confessa os nossos pecados diante de Deus, mas não há nenhuma postura de mudança? E aí, essa terceira coisa é uma das mais importantes para que você tome a ceia do Senhor. Renove o seu compromisso com Jesus. Há um pecado que está tomando conta do seu coração, enquanto você não tomar uma postura de resolução concreta, dia após dia, dizendo: Senhor, eu quero mudar a minha vida. O Espírito Santo faz isso transformar em caráter, em mudança, em transformação. Sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo vai trazer luz a você, força a você, vai colocar pessoas ao seu redor, construindo uma rede de apoio para que você possa ser ajudado por eles, a prestar contas e ser confrontado pela palavra e haver mudança. Mas enquanto você passa ceia após ceia e não para fazer um autoexame, isso não vai mudar. O que está dizendo aqui? Que você não deve tomar ceia? Não. É um equívoco de muitas pessoas que... e eu não fico observando, tá, gente? Pode ficar tranquilo, tá? Tem câmeras espalhadas, depois eu olho. Não, nada disso, não olho ninguém. Não fico sabendo quem tomou, quem não tomou. Até as pessoas perguntam: pastor, mas a gente entrega para todo mundo? Quem ficar em pé, que a gente diz que vai tomar ceia, você não vai falar assim: não, você não pode tomar ceia. Tem aqui um pecadômetro, descobriu que você está em pecado. Não, essa é um exame de cada um. Mas isso não quer dizer que fala assim: não, hoje eu estou em pecado, por isso não vou tomar ceia. Sabe o que você está fazendo quando você faz isso? Você está criando, no direito seria jurisprudência. A sua mente vai dizer o seguinte: é só não tomar ceia, está tudo bem. Não. Você tem que fazer um autoexame. Você tem que falar assim: olha só como eu estou me manipulando. Como eu sei que eu estou em pecado, eu não vou tomar ceia, para me sentir menos culpado. Não, não é esse o propósito. O propósito é dizer: ei, até quando, ó minha alma, vai ser desse jeito? Até quando, Senhor, eu vou continuar nessa lenga-lenga contigo? Até quando, Jacques, você vai ficar se auto-enganando? É mais uma ceia, e você está deixando, ou pior ainda, tomando a ceia. Dizendo: todos nós somos pecadores mesmo. Já escutou essa história? Espero que você não diga isso para você mesmo. Tem o lado do pessoal que fala: não vou tomar porque eu não quero entrar em pecado. Não, você já está em pecado. E outro dizendo assim: não, somos pecadores mesmo. O que Cristo nos ensina na ceia é que você é meu discípulo? Sim. Você se entregou para mim para eu seja o seu Salvador? Sim. Você quer seguir-me como seu Senhor? Sim. Você quer ser realmente o meu discípulo? Sim. Você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e seguir-me diariamente. Isso quer dizer que agora você não está seguindo, mas o que você quer fazer com isso? Vai ficar se auto-enganando? Não, Senhor, eu quero, eu preciso. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Senhor, com compromisso contigo, eu quero novamente tomar essa ceia. E eu quero que ela seja diferente. E tome a ceia. Por isso que não é nem não tomar e nem tomar sem consciência. É um tomar consciente de que você está tomando uma decisão, e é por isso que todo mês você é convidado a isso no culto público. É por isso que todo mês nós fazemos a ceia do Senhor. É uma oportunidade de você fazer o seu autoexame e repensar. E tomar decisões ao lado de Jesus, firmes, diante dele, diante do seu corpo, da sua igreja. Por último, é uma proclamação do Evangelho. Participar da ceia é proclamar que Jesus morreu e a obra redentora dele trouxe salvação e esperança para você. E agora você quer que outras pessoas também conheçam essa obra redentora na vida deles, até que ele volte. Por isso que o versículo 26 diz, de 1 Coríntios 11, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Isso quer dizer que eu e você, quando tomamos a ceia, também temos que tomar uma decisão, não só de santidade, de santificação, de mudança de vida, como foi o batismo, batizados por uma nova vida, também a ceia nos convida a viver uma nova vida, diferente do que aconteceu até agora. São compromissos, mas também nos coloca um novo desafio, de que outros possam viver essa vida como eu estou vivendo. É trazer esperança para os outros de uma nova vida com Ele. Por isso, ceia e batismo são duas ordenanças de Jesus, para que a gente firme o compromisso com Ele. Por isso, você que está há muito tempo na vida da igreja e não tomou sua decisão ao batismo, o que você está esperando? Essa é uma ordenança. Vão e façam discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já morreu para o seu pecado? Você já ressuscitou com Ele? Você já está vivendo o compromisso assumido de discípulo, querendo servir no corpo e vivendo no corpo de Cristo? Você já tem testemunhado através das suas atitudes e palavras que pertence a Cristo? Então, o que te impede de cumprir uma ordem que Jesus te deu? Segundo, a ceia do Senhor. Você tem tomado a ceia do Senhor? Mas você tem tomado com gratidão, porque Jesus morreu e ressuscitou por você? E com reverência, olhando para si mesmo e percebendo os seus pecados? E a imensidão do amor de Cristo e o sacrifício que Ele fez por você? Você, então, está nesse momento em comunhão com a igreja e sabendo que ali nós estamos juntos porque fomos unidos por Cristo? Você está com o coração grato e reverente? Você está buscando reconciliação com Deus em áreas que você está longe dEle? Ou reconciliação com os irmãos para participarem juntos da ceia? Você está em unidade com o corpo de Cristo, sendo agente dessa paz e comunhão com as outras pessoas? Ou seu coração está cheio de amargura, crítica, ódio, raiva, tristeza, frustração? As coisas não são do seu jeito e você está muito amargurado? É hora de você pensar que o corpo de Cristo precisa de unidade e que você faz parte disso. E por último, quais são as pessoas que você gostaria que estivessem aqui, celebrando com a gente, conhecendo do amor de Jesus, apontando para a morte e ressurreição e o retorno dEle, apontando para essa comunhão gostosa que nós podemos ter uns com os outros por causa dEle, proclamando que só há esperança e salvação nele, em Jesus. Batismo e ceia não são apenas dois atos, eles são lembretes de que nós somos em Cristo Jesus e de que somos chamados a viver nele a nossa vida. A ceia é esse jeito de dizer: Senhor, nós te amamos, mas estamos esperando o Senhor voltar.